Se você tá passando o pior momento da sua vida, cara, olha pra todo mundo e fala, vocês ainda vão ver a minha vitória. Vocês vão me ver lá em cima. Vocês vão me aplaudir, porque aqui dentro tem um leão muito mais forte do que vocês imaginam. Vocês vão rir agora desse moleque gordinho que não tem nada e que é a piada da sala de aula. Mas eu vou ser melhor do que todos vocês, eu vou vencer todos vocês. Sabe aquele moleque na escola que é o mais zoado de todos? Aquele que batem nele, aquele que chutam ele, aquele que tiram um sarro da cara dele, aquele que é gordinho, de óculos. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai não tinha condição financeira nenhuma, tinha sido aposentado com salário mínimo, então eu andava com roupa rasgada. Eu usava, na época, um tênis que se chamava Conga, que era um tênis que se comprava na feira. Então, a minha infância foi cercada por bullying. Se eu dividir com você que eu tenho boas lembranças da minha infância, não é verdade. Eu não tenho nenhuma boa lembrança da minha infância. Nenhuma. E eu vou dividir com vocês uma coisa. Eu sou de uma época que o bullying ainda não existia. Era zoação. Não. A professora tirava um sarro de mim junto com a galera. Ela ria junto com a galera. Caralho. Então, tipo, os moleques tiravam um sarro da minha cara, a professora ria junto. Os moleques me botavam um apelido ferrado, a professora me chamava pelo apelido. Porque era uma época que a galera ainda não estava antenada nisso, na destruição psicológica de uma criança. Então, domingo à noite, naquela época já existia o Fantástico, começava o Fantástico, me dava a crise do pânico. Meu coração começava a acelerar, me dava tremedeira, porque eu sabia que no outro dia eu ia pra escola. Caraca. Entendeu? Eu sabia que no outro dia ia pra escola. E quando eu chegava na escola, cara... Eu não tenho vergonha de dizer isso, até pra dividir com a galera. Teve dia de eu me mijar nas calças de medo dos moleques. Porque os mais velhos se juntavam e me davam surra. Sem motivo. Com motivo? Sem motivo. Hoje o bullying é uma coisa muito perigosa, né? O cara meteu um bullying, a professora viu, o moleque foi expulso. O moleque perde... Naquela época, não. E como eu era... O gordinho de óculos, eu era o primeiro aluno da sala, só tirava 9 e 10. Os moleques me batiam pra obrigar a passar cola pra eles. Eu tive muitas notas na escola que eu fui prejudicado, porque os moleques chegavam pra mim e falavam assim: você vai fazer a minha prova. Se você não fizer a minha prova, eu vou te dar uma surra. Aí o outro falava: você também vai fazer a minha. Aí eu fazia 2, 3 provas, o professor não percebia, ia passando. Aí chegava na hora da minha prova, eles nem tinham tempo de eu fazer. Os caras que mais aprontavam comigo hoje, até hoje, eu lembro o nome, o sobrenome. Nossa, isso traumatizou inconscientemente, muito, eu procurei eles nas redes sociais. Nossa. De tanto que isso me traumatizou. Sim, imagino, nossa. A minha vida, até os meus 14 anos de idade, foi totalmente destruída pelo bullying. E eu tinha um agravante. Eu sofria muito bullying pelas roupas que eu usava. Só que minha mãe, pelas dificuldades que ela passava... financeira, a gente recebia cesta básica de família. Sim. Então minha mãe, eu já falei isso em outras vezes. Na época tinha um programa de rádio que chamava Paulo Barbosa, nem sei se ainda existe, nem sei se ele é vivo. Aí tinha a oração do meio-dia do Paulo Barbosa, né? Que era uma oração que ele fazia na rádio. Pô, minha mãe descia de joelho naquele rádio e chorava igual uma desesperada. E aí meu irmão mais novo, a gente em casa, minha irmã já trabalhava nessa época, a gente via a nossa mãe chorando, dava desespero, cara. Tipo, começava a chegar perto de meio-dia, dava desespero na gente, porque a gente sabia que a nossa mãe ia dobrar o joelho ali no rádio e chorar. Como eu ia chegar pra minha mãe e falar assim: mãe, eu tô sofrendo bullying porque eu tô com uma calça rasgada, eu era gordinho e minhas coxas roçava e rasgava no meio da calça. Aí os moleques não perdoavam. Eu juro pra você, eu não tenho nenhuma infância nenhuma lembrança da minha infância, nenhuma. Tipo, Renato, uma brincadeira legal, uma coisa, nada. É como se meu cérebro tivesse apagado a minha infância. Vou te falar, destruiu a minha infância. Mas posso falar pra você uma coisa? Assim, você sabe de onde foi a minha reviravolta? A minha reviravolta foi depois de muitos anos. Eu já tinha 6 lojas de suplemento na época e uma distribuidora.
Faltava uma loja para bater o meu recorde, que foram 7 lojas. Eu tinha 6 lojas e uma distribuidora. Minha vida já estava voando, eu já tinha uma condição financeira totalmente diferente. E eu estava abrindo a 6ª loja na Zona Sul de São Paulo e faltou comprar uma televisão. Tava terminando de decorar ela. Aí eu falei assim, pô, vou ali na loja. Aí subi no shopping, fui numa rede de loja. Aí escolhi a televisão e tal, tudo. Aí fui pegar a TV do balconista, que vai lá, embala. Sim, tem que liberar. Serviço honesto como qualquer um. Mas quem estava lá embalando a minha TV? Um dos caras que mais aprontou comigo. Aí eu olhei e falei assim, poxa, eu cheguei aonde eu queria. Lá em cima. Eu não acho que era esse o maior sonho da vida dele, ser o cara que entrega a TV no balcão. Então, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, fez de mim uma pessoa melhor e mais forte para eu chegar aonde ele não conseguiu chegar. Sim. Entendi. Então, para mim, ali eu vi uma resposta. Porque também uma coisa é fato. Talvez toda essa minha sequência de bullying, que fez muito mal para mim, também me fez reagir à vida. Pô, peraí, cara, eu não tenho nada. Eu comecei trabalhando aos 11 anos de idade, entregando panfleto no Farol. E isso já foi uma força do bullying, porque minha mãe precisava de ajuda financeira e eu precisava comprar um tênis para mim. Então, aos 11 anos de idade, eu comecei a ir atrás, também motivado pelo bullying. Pô, eu tenho que trocar esse tênis para parar de sofrer o que eu tô sofrendo de preconceito dentro da escola por causa de um tênis. Cara, os moleques tinham preconceito comigo por causa da porcaria de um tênis, cara. Até os 14 anos de idade, eu era o ridículo. As meninas olhavam para mim. Eu nunca me esqueço. Tinha uma moça que trabalhava comigo, que estudava comigo, uma moça muito bondosa, uma menina como nós, todas crianças. E ela, uma vez, eu tava na sala de aula e a gente tinha amizade. Era uma das poucas pessoas que brincava, conversava comigo, tudo tal. Ela conversava comigo, a gente trocava informação ali, aí de vez em quando, na hora do intervalo, ela vinha, falava comigo. Era uma das poucas que tinha coragem de ter amizade comigo. E, cara, isso é muito louco. Falar da minha infância mexe comigo. E aí, sabe o que fizeram um dia comigo na sala de aula, cara? Parece engraçado, mas não dá nem pra rir diante do que fizeram. 2 moleques combinaram, aí todos sentados. Aí um menino pegou meu estojo, tirou da minha mesa e jogou no corredor. Aí eu levantei pra pegar o estojo. Quando eu levantei pra pegar o estojo, eles já tinham combinado com a sala de aula inteira. A sala de aula estava esperando aquela cena. Eu levantei e a gente usava calça de tactel, né? Uniforme da escola. Sim. Baixaram a minha calça, cara. Nossa. No meio da sala de aula. Com todo mundo combinado, velho. Todo mundo começou a dar risada e quando eu olhei pro lado, eu vi o olhar de pena da menina. Eu vi o olhar de pena dela pra mim. Cara, naquele dia, eu virei e falei assim, eu vou ser um cara melhor do que todos vocês dessa sala. Me arrepiei, velho. Eu vou ser um cara melhor do que todos vocês. Vocês vão rir agora desse moleque gordinho que não tem nada e que é a piada da sala de aula. Mas eu vou ser melhor do que todos vocês, eu vou vencer todos vocês. E o olhar de pena dela me matava. Me matava. E, cara, eu tenho certeza que eu venci todos eles. Não sei como eles estão, aonde eles estão. Mas ninguém tem a força, a vontade e a coragem que eu tenho. Não naquela sala de aula. Fica um recado pra galera que tá assistindo, é o seguinte: se você tá passando o pior momento da sua vida, cara, olha pra todo mundo e fala, vocês ainda vão ver a minha vitória, vocês vão me ver lá em cima, vocês vão me aplaudir, porque aqui dentro tem um leão muito mais forte do que vocês imaginam.